Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda terça-feira comigo. Hoje uma terça-feira especial, terça-feira de feriado, com um programa especial. Às vezes a gente não lança episódio aos feriados, né? Porque somos também de carne e osso e merecemos descanso. Mas dessa vez eu queria colocar esse episódio no ar, que é um episódio que eu já penso nele há algum tempo, que é o papo que eu tive com a escritora moçambicana Paulina Chiziane, que foi a primeira mulher moçambicana a publicar um romance. Ela recentemente está em todos os noticiários literários, né? Ela, aos 66 anos, é a primeira mulher africana a vencer o prêmio prestigiadíssimo, Prêmio Camões 2021, prêmio da língua portuguesa, né? Instituído aí pelos países Brasil e Portugal. Levou para casa aí 100 mil euros e mais do que isso, a Paulina, ela é um encanto. Eu tive o prazer de conhecê-la e conhecer alguns escritores moçambicanos quando estiveram na minha cidade, Poços de Caldas, para participar da Flipossos, da Feira Literária de Poços de Caldas, que eles foram homenageados. Aqui quero deixar uma nota, né, para a GSC, para a Gisele, que com muita beleza concedeu essa homenagem ao país Moçambique, aos escritores moçambicanos. Tiveram acho que uns 14, 15 escritores aqui, conheci vários deles. Tive o prazer de passar um dia com a Paulina, a gente foi na rádio, a gente gravou essa entrevista para um programa de TV local que eu tinha na época. E essa entrevista, para mim, ela nunca morre, é uma entrevista muito importante e ela só estava na plataforma do YouTube. E eu há algum tempo já queria trazer aqui para o Rabiscos para registrar em áudio também e para que possa chegar para as pessoas que ouvem o podcast pelo serviço de streaming. Então, cá estou cumprindo aí a minha vontade. Esse papo é de 2017, vocês vão ver que ele tem um barulhinho de fundo porque ele foi gravado numa cafeteria, mas foi muito legal. Conheçam o trabalho da Paulina. Quem não conhece, vai atrás, ela tem contos incríveis e é sempre um jeito moçambicano vivo de retratar o mundo, assim. A gente ouve muito falar do Mia Couto, né? Um grande nome, excelente escritor também, mas como Moçambique produz qualidade literária, e isso fica muito evidente no modo com que a Paulina vê e observa as relações pessoais mundo afora. Bom, antes de ouvir a entrevista, quero falar aqui que o Clube de Conto Contemporâneo da Editora Reformatório ainda está no ar pela última vez esse ano. Em novembro a gente faz o último encontro, na última segunda, e em janeiro a gente volta. Fevereiro a gente volta. Lembrando que quem quiser participar, só mandar mensagem para o cccr@reformatório.com.br, vai receber o conto gratuitamente e na última segunda a gente bate um papo com todo mundo do clube e também com o autor. Quero agradecer aqui a querida Carol Pedrosa, que apresenta às quintas-feiras a Cabine do Filme, que está brilhando aí com programas incríveis sobre cinema. Quero agradecer meus amados Alisson, Estevam e Lua Ferreira, minha amada Lua, por me ajudarem na curadoria e darem sempre um apoio aqui para mim. Bom, é isso. Vamos pro papo e espero que vocês gostem. Paulina, você se auto-intitula uma contadora de histórias, né? Como que você vê no dia de hoje a correria que é, o mundo globalizado que é, a pressa que é hoje em dia, o mercado ditando os ritmos? Tá mais difícil contar história hoje em dia? Ou você acha que isso não é obstáculo para os contadores de história e para as pessoas que ouvem também? Contar histórias é um ato humano. É uma pessoa contando para outra. E é um momento de afetos. Então, contar história é algo que eu penso que jamais vai morrer. É a mãe que conta histórias ao bebê para poder dormir. É o bebê ou a criança que conta uma história para a mãe. Então, não é, eu acho que o mundo moderno não é obstáculo. Contudo, existem casos em que, sobretudo os países desenvolvidos, os pais correm de um lugar para o outro, têm muito pouco tempo para prestar atenção
aos seus filhos e aos seus menores. Então, aí vai reduzindo. Mas é sempre um momento para se contar uma história. Sempre. E as sociedades modernas até pensavam que a televisão poderia substituir o calor humano de contar uma bela história. Eu acho que não. E o mundo moderno, você acha que pode deixar as pessoas mais insensíveis ou esse é um cenário muito pessimista? Eu diria, cada tempo tem as suas normas, tem as suas regras e tem a sua própria dinâmica. Mas o mundo moderno, para mim, tende a ser menos humano. É mais material do que humano. Estão as pessoas correndo. Correm para onde? E no fim do caminho, o que dirão da sua própria vida? Então, este prazer de transmitir valores a partir da palavra, eu acho que é essencial para uma sociedade saudável. Então a literatura viria como um remédio, vamos dizer assim? De certo modo, não propriamente um remédio, mas é um lugar onde a pessoa repousa, onde a pessoa aprende sobre a esperança, sobre os problemas que a vida tem. É um lugar de humanidade. Você falou uma coisa bonita na Filipossos, que os seus antepassados cruzaram a África ao Brasil de um modo muito dolorido. Sim. E você fez o mesmo percurso de um modo tranquilo, sereno, Sim. trazendo a comunicação literária. Sim. Eu queria que você falasse um pouco das diferenças dos movimentos literários de Moçambique e do Brasil, se há uma comunicação, mesmo que tácita entre os países, uma comunicação natural de assuntos, de temas. Como que são os movimentos literários dos dois países? Primeiro, eu diria que Moçambique adora o Brasil. Quando chega um brasileiro, a primeira coisa que a pessoa pergunta é sobre futebol. Ou sobre a novela, a última novela que viu. Nós temos um afeto muito grande pelo Brasil. Não é apenas a língua, mas é um encanto que o Brasil nos traz. Se bem que também em termos históricos, nós tivemos uma grande presença brasileira numa das nossas províncias, a província da Zambésia e um pouco a província de Nampula, que são os desterrados da Inconfidência Mineira. Alguns foram tirados daqui do Brasil, levados para lá, em naus, para irem morrer lá. Da mesma forma que outros moçambicanos saíram de lá, vieram para aqui, naquela condição de escravatura. Então, nós temos esta vontade natural de estar com os brasileiros. No dia que tiver a oportunidade de ir a Moçambique, vai confirmar por si. Os homens vão lhe perguntar logo sobre o seu clube de futebol. E as mulheres entre si vão falar da última novela, da Chica da Silva, da Thaís Araújo, e assim por diante. Então, o nosso movimento literário, nós só temos 40 anos de independência para começar. E a literatura começa a ganhar forma ainda no período colonial. Não é muita coisa, são ainda poucos autores, porque há muito pouco acesso a leituras, acesso à escrita. Há mais gente lendo e comprando livro nas capitais, mas nas zonas rurais e nas vilas mais periféricas é muito difícil o livro circular. Agora, o Brasil, não sei, acho que vocês têm mais de 400 anos de independência, quer dizer, nós Sim. só temos 1/10 e temos ainda vários problemas internos para resolver. Por isso, o nosso movimento vai crescendo. E agora, quando eu vim para Filipossos, uma coisa que me agradou profundamente foi estarmos aqui diferentes gerações. Eu com 62 anos e o mais novo do grupo com 28. Então, dá-me aquela alegria de dizer, olha, realmente a literatura não morre, renova-se. Agora, em termos históricos, foi o que eu disse, realmente, quer dizer, vocês, o Brasil, é um pedaço da África. Sem dúvida. Isso, sem dúvida, o nosso sangue, nossos antepassados que ficaram. E então, se calhar é mesmo por isso que os moçambicanos, de uma maneira geral, têm assim uma simpatia pelo Brasil. E
quando o brasileiro está conosco em Moçambique, quantas vezes não dizemos, não, você é moçambicano, fica. Então, a relação é muito boa. É um carinho muito forte, né? Aqui no Brasil, já estive no Nordeste, agora estou aqui, circulo, caminho, sinto-me tão bem. Sente em casa? Sim, que bom. sinto-me em casa. Você vem ao Brasil, há 20 anos, foi a primeira vez que você veio ao Brasil? Sim, e foi para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte, primeira vez. Sim. E você sente diferença? Hoje nós vivemos um momento político complicado no Brasil. O que você pode falar, uma pessoa que vem de fora e ao mesmo tempo que se sente em casa, do momento político, do humor, do otimismo brasileiro, da esperança brasileira de 20 anos até 2017, no ano que nós estamos? Há 20 anos, quando eu vim, bom, eu era muito inocente, mas de toda forma eu pude ver uma face do Brasil nos lugares onde eu andei. Era um Brasil muito branco. E eu às vezes me sentia a única negra nos meios por onde circulava. Me espantou. Passados mais uns 10 anos, venho para o Brasil e começo a sentir uma dinâmica diferente. Vejo muitas pessoas de diferentes raças aproximando-se umas das outras. E nessa altura eu senti um Brasil de muita esperança. Agora que vim, eu saí de Belo Horizonte para vir a São Paulo e chegar a Poços de Caldas. Tive a sorte e o azar de apanhar uma barricada de pneu ardendo na estrada. Disse, nossa, o que é que está acontecendo no Brasil? Cheguei aqui no mesmo dia, na sexta-feira, e encontrei uma marcha, população em marcha, tentando resolver os problemas que impedem, segundo eles, o desenvolvimento normal da vida. E deixa-me um pouco de tristeza, porque eu sinto que o Brasil está a ferver, está a viver um momento de turbulência que leva até ao desespero. Portanto, há um grande contraste entre o Brasil que vejo agora e o Brasil que vi há 4 anos atrás. E isso, você acha que influencia direto na produção artística do povo? De que modo isso, na sua opinião? Para mim, a literatura é este lugar de emoções, é um lugar de sentimentos. E então, eu acredito que isso vai refletir muito nos temas que a literatura vai abordar por causa das emoções más ou de desespero que daí surgirem. Repare, na literatura moçambicana, quando havia muita guerra, muitos massacres, a tendência da maior parte dos artistas plásticos, músicos, escritores, falavam sempre da guerra, sempre. Passou a guerra. Acaba virando um tema único, né? Exatamente. Então, eu acredito que este momento vai afetar a produção literária e a forma como os escritores veem o Brasil e o mundo. Haverá textos, sem dúvida, de desespero, mas haverá também textos de esperança. E não sei porquê também as grandes obras de arte acontecem na dor. Não sei se é impressão minha, mas eu concordo. Costuma ser assim. Então, para a produção literária, este momento é fértil, mas há de ser uma leitura acompanhada de dor, de tristeza, na busca do caminho de esperança. Acredito que sim. Paulina, quero falar um pouco, você como mulher escritora, foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. O que de carga traz isso? Qual que é a responsabilidade sua enquanto um símbolo feminino, ou se você não gosta desses rótulos, se você não concorda com esses rótulos? Tem uma carga por trás de tudo isso? Carga sempre tem, mas eu faço de contas que não sou eu. A escritora fica num canto e a Paulina no outro canto. Porque eu não posso carregar isso comigo. É muita responsabilidade. Não. Fiz, aconteceu, foi um acontecimento feliz para mim e ponto final. E você acha que a literatura, vou falar mais uma vez em relação
a ser a primeira mulher que publica, tem uma obrigação, a gente vê no Brasil algumas mulheres do movimento feminismo escrevendo, você acha que tem essa obrigação política também? Ou você prefere ficar... Porque você teve uma militância política no começo da sua carreira, né? Quando eu era jovem. Ainda tem essa vontade, ainda tem esse papel dentro da política, enquanto a literatura como uma força política mesmo, ou não mais? Ou isso também já... Eu não gosto da palavra política. Porque se eu digo é uma missão política, eu me confundo com os políticos profissionais. Eu não sou de jeito nenhum. Mas a literatura é também um lugar de combate. É por uma vida melhor para todos. Então, eu prefiro ficar nessa arena, produzindo pensamento, dialogando através da palavra, mas não na esfera da política como tal. Repara, uma das questões que me levam a escrever são direitos humanos. Direito do pobre, direito da mulher, direito das pessoas que são excluídas. Então, eu uso a literatura como esta arena para a negociação de uma vida mais justa, sem com isso querer assumir responsabilidade de coisa nenhuma. Sem nenhum rótulo, né? Não. Eu gosto de liberdade. Tá certo. Tem um livro seu, Ventos do Apocalipse, né? Sim. Que fala da história de refugiados de guerra, né? Exato. Pessoas marginalizadas. E tem uma frase que muito me chamou a atenção. Uma das frases, né, do livro que fala assim: se o homem é a imagem de Deus, então Deus é um refugiado de guerra, magro e com ventre farto de fome. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trecho e falasse também a sua relação com a religiosidade e com Deus, se tem alguma temática ligada a isso ou não. Olha, um escritor mexe tudo. E eu gosto muito de religião, gosto. E de tanto gostar dela, eu mexo para saber o que é, para que serve e como é que funciona. Não há povo sem religião, não há cultura sem religião. Mas quando vem o Ocidente e vem se impor no nosso continente, não dialoga com ninguém. Chega e diz que a África está nas trevas. E então, porque a África está nas trevas, é preciso dar luz à África. E aparece cada religião, ou melhor, cada grupos que se auto-intitulam igrejas, religiões, confissões religiosas, com um discurso que é um discurso de inquisição, um discurso de intolerância e um discurso que é a destruição do ser dos africanos. Então, isso chamou minha atenção. Vão para lá e só veem o diabo, continente negro. Que história é essa? Então, primeiro, a base, sobretudo, da religião cristã. Os pilares são os 10 mandamentos da lei de Deus. Esses 10 mandamentos da lei de Deus foram escritos por Moisés, que nasce em África, que é criado em África como príncipe, porque foi a filha de Faraó que criou, e tem a inspiração divina em África, sobe ao Monte Sinai, que fica em África, e começa a escrever os 10 mandamentos em África. Então, quem está nas trevas não é África, são os outros, que roubam o conhecimento do africano para a opressão do próprio africano. Então, eu mexo na religião por isto. E vou mais longe. Por que Deus tem a representação de um branco? Por quê? Um branco europeu ainda, né? Loiro, né? Por quê? Se ele fez o negro, é porque ele achou que o ser humano devia ser negro. Portanto, não me venha cá ninguém dizer que é superior em termos de raça, porque se Deus fez, se calhar era negro, não sei. Eu vou muito mais longe. Por que um lagarto tem que dizer Deus na imagem de um homem? Por quê? Se o lagarto foi feito por Deus, para o lagarto, então Deus é também o lagarto. Então, eu estou contra o exclusivismo
daqueles que dominam, mas ao mesmo tempo estou a tentar despertar a atenção dos próprios africanos para tomarem conta da sua herança. Os 10 mandamentos da lei de Deus são uma herança africana, mas as igrejas lavam as mentes dos próprios negros de tal maneira que eles se esquecem que a história bíblica começa no continente africano. Então, eu gosto muito de questionar. A minha relação com a religiosidade é exatamente isso. Por que uma pedra tem que dizer Deus na imagem do homem? Se o homem, quando vai à pedra, dinamita, explode. Então, Deus também tem forma de uma pedra. E aí voltamos para aquele conceito do animismo. Que depois, também do politeísmo, que foi ultrapassado para vir o monoteísmo. Mas o monoteísmo não pode ser nem branco, nem preto, nem coisa nenhuma. Então, é mais ou menos essa confusão que eu tenho na cabeça. Mas eu concordo. Somos todos iguais e a religião pode levar a uma intolerância muito grande e uma divergência muito grande de divisão, né? De segregação, né? Mas é o que está acontecendo. Aqui no Brasil o também. O cristianismo é isto. As outras tantas 1001 grupos e organizações que se chamam religiosas, no lugar de trazer a paz, trazem conflitos, sobretudo no continente africano. Eles vêm em nome da luz e nos dão trevas. Por exemplo, quando as cruzadas europeias, portuguesas, chegaram à África, disseram que iam evangelizar e civilizar. Em nome da evangelização, conhecemos o inferno. Não preciso de falar disso porque todos sabemos o que aconteceu. Todos os pretos foram mandados para a escravatura, em nome de Jesus Cristo. Então, eu que começo a questionar a religião, mas eu não estou a questionar a religião. Como autora, eu sou como ativista, digamos, dos direitos humanos. E eu gosto de ler e conhecer todos os pontos que podem servir de base para a repressão do outro. E neste momento, sobretudo em Moçambique, as ditas religiões são esta fonte. Em nome de salvação, tiram-nos tudo e ficamos no inferno. Então, é esse despertar que eu penso que nós temos que ter. Que Deus é esse, né? Agora, que haja religião, tudo bem, mas que seja uma religião de libertação. Isso eu concordo. Legal. Paulina, lá em Moçambique, acho que é curiosidade geral, a gente conversa, foi falado um pouco no Flipósseos também da relação à literatura falada. Uhum. Né? Moçambique é um país predominantemente rural, né? Uhum. E ainda tem esse ritual da literatura, os movimentos de saraus, contar história em volta de uma fogueira. Como que é isso lá em Moçambique? O nosso país são 2 países. Temos o país rural, que é 70% da população. Temos o país urbano, que são 30%. Agora, nos 70%, pode ter certeza, em cada noite é uma fogueira e a gente à volta, ouvindo histórias, conversando, socializando, etc. No país urbano, quando o sol se deita, quando o sol cai, é a televisão que vem. Mas durante os fins de semana há espaços para exercitar essa oratura. Os mais jovens estão a levar a cabo esta tarefa. Legal. Paulina, então para a gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta simples, não sei se é muito simples, num estilo duplo do Abunjan de ser. Paulina, o que é a liberdade? A liberdade é eu ser eu. E qualquer um de nós ser ele mesmo. E eu não posso exigir mais que isso. Para mim, liberdade é poder caminhar segura. É poder olhar-me e dizer, eu sou filha de Deus. E Ele é tão negro como eu. Fez-me a sua imagem e semelhança. Se eu sou humana e Deus é isso, então Deus é igualzinho a mim. E é uma mulher. Paulina, o que é a liberdade? A liberdade é este sorriso que nós temos. Vivermos todos juntos. Obrigado, Paulina, pela sua entrevista. Foi um prazer enorme recebê-la aqui. Espero vê-la mais vezes.
Logo, logo a gente tá de volta.